Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como criar uma caixa de validação digitável, pesquisável, tá? Então você simplesmente vai lá e vai digitar algumas letras, né, que contenham na pesquisa que você quer e ele já vai aparecer na sua caixa de combinação para você selecionar ele ali e ele vai retornar então as outras informações automaticamente para você. Perfeito? Bom, para isso nós vamos usar as novas funções do Office 365, perfeito? Bom, antes de mais nada, já vou pedir que você que não é inscrito se inscreva, clica no botão aqui embaixo, marque o sininho para receber todas as nossas notificações. Também deixe seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso canal, ajuda demais o nosso crescimento, tá bom? Bom, então sem mais, vamos ao nosso vídeo. Certo? Então, o nosso objetivo é quando eu digitar aqui algumas letras, por exemplo, MER, ele já vai aparecer todos os que contém essa palavra, né? Contém essas letras dessa lista aqui. Então eu traria todos os que têm ME no nome, perfeito? E depois eu também preciso que retorne essas informações quando eu selecionar um desses locais da minha lista. Então quando eu digitar ME eu quero que apareça na lista todos aqueles que têm ME. Perfeito? Então como é que eu faço isso? Bom, antes de mais nada você vai precisar do Office 365 para realizar essa tarefa, perfeito? Porque nós vamos usar aqui as funções novas de matrizes dinâmicas. Nós temos alguns vídeos no canal a respeito disso e eu aconselho você a assistir, que são bem legais, tá bom? Bom, então vamos aqui preparar a nossa parte. Essa aqui é a origem dos dados, onde nós vamos pesquisar e da onde nós queremos que retorne as informações então, tá bom? Eu vou aumentar aqui e aqui no canto eu vou colocar o que eu vou pesquisar, certo? Então, vamos dizer que eu gostaria de retornar por ME. Perfeito. Para isso, então, eu vou começar fazendo então, a fórmula de dentro para fora para ficar mais fácil para você entender. A função inicial que nós vamos usar é a localizar. A função localizar ela retorna o número para saber a posição de uma determinada letra dentro de uma célula, ok? Ou de um conjunto de caracteres. No caso, então, os parâmetros são texto procurado. O texto que eu estou procurando é esse aqui, ME. E aonde eu estou procurando? Ponto e vírgula. Estou procurando, por exemplo, nessa palavra distribuidora. Ok? Ponto e vírgula. E ele pergunta também a partir de que posição nós queremos. Número inicial. Se você deixar em branco, ele vai desde a primeira. Vamos fechar parênteses assim mesmo. Ok? Aliás, ponto e vírgula 1. Desculpa. Ele vai pegar, então vai localizar. Se ele não tiver, ele vai retornar valor. Vamos colocar de distribuidora. Então ele já vai aparecer dizendo que ele tem na distribuidora ali. E se fosse um outro nome, por exemplo, LAC, que aparece mais no meio, ele ia aparecer então a posição 18, que é onde ele está, então o LAC. Perfeito? Bom, sabendo disso, ele retorna ou um número ou retorna um problema, né? Retorna um hashtag valor dizendo que não encontrou. Então a gente pode usar então para essa função a função enum. Ok? Mas antes disso, o que acontece agora com as matrizes dinâmicas se eu vim aqui e apontar essa fórmula para todas as células? Antes ele retornaria um erro. Agora, olha o que ele retorna. Você vem aqui e seleciona então toda a sua lista. Ok? E vou dar um Enter. E ele retornou 18 ou valor. Ele analisou para cada uma dessas linhas para verificar se tinha aquela letra. Esse é aquele conjunto de caracteres. Se eu digitar A apenas, a maioria das palavras, todas elas, tem a letra A, certo? Então, quando a gente procura, ele vai retornar e vai encontrar a posição em cada uma daquelas aquelas células, ok? ME e por aí vai. Perfeito? E para isso agora a gente precisa saber se é um número, retornando então verdadeiro ou falso, para saber se ele encontrou ou não. Como é que a gente faz então? Aqui em localizar você vai colocar então, deixa eu botar um outro nome que não tem aqui, para ele aparecer assim. Ou melhor ainda, LAC para aparecer apenas o primeiro. Vou colocar aqui, então, enum. A função enum ela vai retornar se é um número ou não aquela cadeia de caracteres daquele texto ali. Fecha parênteses. Perfeito? Então, enum, localizar. Ele está verificando, então, se o retorno dessa função localizar é um número ou não. Vai dar um Enter. Ele está retornando, então, verdadeiro ou falso. Perfeito? Então já está preparada a parte lógica que a gente precisava para a nossa função. O que a gente precisa agora é retornar a informação
A informação que nós queremos que retorne é o nome aqui, perfeito? Os nomes que eu tenho que atendem aqueles critérios ali. Então, como é que eu faço? Para isso, nós vamos usar a função filtro, tá? Que ela funciona da seguinte forma. Filtro, abre parênteses, tá? Vou dar um Alt Enter aqui, para você entender melhor ali. Você tem 3 parâmetros. Matriz, para dizer aonde que você quer pesquisar, o que você quer pesquisar. Incluir, o que ele está filtrando, quais são os filtros que você quer aplicar nele. E se vazia, ele vai retornar, então, um erro, vai retornar um erro, então. Daí você coloca um texto para tratamento de erro, como se fosse o se erro, tá? Então, se ele não encontrar, o que você quer escrever. Então, para isso, eu vou dizer assim, o que eu quero pesquisar? Onde, né? Quero pesquisar aqui. Eu quero que retorne essa informação aqui. Não o que ele quer pesquisar, mas o que ele quer retornar. Ponto e vírgula. Voltar aqui, então. Então, o que eu quero que retorne é isso aqui. E quando eu quero que retorne? Eu quero que retorne quando for verdadeiro nesse caso. E nesse caso que a gente não precisa fazer mais muita coisa. Apenas abre parênteses e fecha no final para ficar certinho. Ponto e vírgula. E se vazia, o que a gente faz? Se vazia, eu quero que ele digite assim, quero que apareça, né? Não encontrado. Fecha aspas duplas e fecha parênteses lá, ok? Sempre você vai saber que fechou o último parênteses quando o último for preto, tá? Vai ficar assim. Vai dar um Enter, então. E ele retornou apenas ali a distribuidora de laticínios. Se eu botar A, vai aparecer todas. Se eu botar B, vai aparecer algumas, certo? C, D. Então, independente do texto, ele vai filtrar automaticamente isso para você. E você ainda pode fazer mais uma coisa. Por exemplo, retornou esse aqui. Mas ele está fora de ordem, perfeito? Como é que a gente pode fazer, então, para você classificar esses dados? Com a função classificar, isso fica muito fácil. Olha só. Você simplesmente vai digitar aqui, antes do filtro, classificar, abre parênteses, tá? E no final, você vem vir perguntar ali o que você está classificando, isso aqui mesmo. Aqui a gente não vai entrar no mérito, mas você poderia colocar o índice de classificação, ordem de classificação, tem N parâmetros. Mas hoje você vai usar apenas esse. Vai abrir e fechar parênteses assim e pronto. Já está classificado. Avançar, barrigão mercado e por aí vai. Perfeito? Tudo automaticamente para você. Bem rápido mesmo. Ok? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos pegar essa célula que a gente tem aqui em L9 e nós vamos mandar que ela seja alterada automaticamente lá pelo valor que eu tenho aqui nesse campo. Então o que eu faço? Igual esse valor que eu tenho aqui. Aliás, o contrário, né? Em origem, você vai digitar igual e esse valor aqui. Perfeito? Opa. Vou apagar aqui. É porque um está apontando para o outro aqui. Você vai digitar igual e agora você vai apontar para esse aqui. Perfeito. Então ele não encontrou nada porque está vazio lá. Perfeito? Ao momento que eu digitar A, automaticamente ele vai vir aqui e vai puxar os dados. Agora, como é que eu retorno essa informação para lá? Então, como é que eu faço isso? Você vai vir aqui em tabela. Ok? Vai clicar sobre a célula que você quer. Validação de dados. Vai desmarcar essa opção. Mostrar alerta, tá? Porque senão ele vai dar um erro. Tá? Vou até deixar para mostrar. Vou botar lista, fonte. E aqui em fonte você vai selecionar apenas a primeira célula. E vai marcar ele com hashtag no final. Tá? Isso aqui significa que você está se referindo àquele intervalo como um todo. Perfeito? Com o intervalo como um todo. Apenas a primeira célula, que é onde está a fórmula, que está retornando então a matriz de dados com todas aquelas informações. Você vai dar um OK. E pronto. Ele já vai aparecer ali. Tá, mas o que acontece se eu digitar uma coisa que esteja fora da lista? Se eu digitar, ele vai dar esse erro de restrição, porque ele está avisando um erro. Está fora da lista. Como é que eu faço isso para tirar? Então, em validação de dados, você vai vir aqui em alerta de erro e vai desmarcar essa opção, mostrar alerta de erro após a inserção de dados inválidos. Fazendo isso, quando você digitar qualquer informação, ele não vai mais mostrar o erro, mas sim vai mostrar uma lista que atendam aquelas restrições ali, ok? Então, se eu digitar agora LAC, né, que eu tinha antes, vou dar um Ctrl Enter para ele nem sair da célula, e um Alt seta para baixo, para ele aparecer apenas a lista direto. Tá ali. Perfeito? Vou digitar aqui alguma outra coisa. ME. Ctrl Enter. Só para não sair da célula. Mas se você der um Enter também tá. Sem problema. E Alt seta para baixo ou clica na lista.
e ele vai aparecer então todos aqueles que atendem essa restrição. Perfeito? Automaticamente para você, a partir do que foi digitado ali. Tá bom? E agora como é que retorna essas informações? Bom, você pode fazer o PROC-V, pode, tranquilo, sem problema nenhum. Mas você também pode usar o filtro para fazer isso. Como é que eu faria? Igual filtro, abre parênteses. O que eu quero retornar? Eu quero retornar todas essas informações aqui. Todas essas informações. Perfeito? Ponto e vírgula. Quando eu quero retornar isso? Abre parênteses. Quando esse local aqui for igual a esse texto que eu selecionei aqui. Vou dar um fechar parênteses ali, tá? E fechar de novo, que a gente tem aqui, tá? Então ele está filtrando, aquela informação toda, está retornando C10 aí 27, tá? Todas aquelas colunas, quando a origem for igual a Wall Street Mercado, ok? Vou dar um Enter e automaticamente ele já trouxe. Quando eu mudar aqui, ele vai retornar uma outra informação. Viu que deu calque ali, né? Faltou a gente colocar ali se vazia. Se vazia, o que nós vamos querer? Vazio eu vou querer que traga em branco. Então eu botei aspas duplas. Tá? Então quando ele digitar aqui, não achou, ele vai aparecer assim. Quando achar, ele vai aparecer assim. Perfeito? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo do canal, tá? E se você quiser aprender muito mais Excel, conheça também o nosso curso Domínio Excel, onde você vai aprender Excel desde o básico até o VBA em mais de 40 horas, ok? Nosso método exclusivo e muito didático. Perfeito? Bom, então é isso. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal e marcar o sininho. Nós temos 2 novas aulas por semana, tá bom? Sempre buscando trazer um material de qualidade para você. Perfeito? Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.